Lá o Conexão Poder entrevista via web o especialista em estratégia geopolítica, professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que atualmente atua em Brasília, né, professor, e que o Conexão Poder tem consultado aí constantemente sobre essa crise política, essa crise socioeconômica no país durante essa pandemia de coronavírus. Tudo bem? Obrigada por nos atender, professor. Tudo bem, Márcia. Obrigado a vocês e um bom dia a todos. Professor, eu gostaria de explicar para quem começou a nos acompanhar agora e que ainda não conhece o seu trabalho, que o senhor tem uma pesquisa, uma análise constante aí do cenário mundial que avalia as ligações financeiras, as ligações de poder na esfera global, que é denominada aí como checkmate global, né? É um estudo bem amplo, né? Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações de como que está o Brasil nesse cenário atual. Obrigado, Márcia. Eu escrevi um conjunto de 10 artigos entre 2013 e 2014, que eu já fazia uma avaliação de que a situação que veio de 2008, que foi a última crise financeira, ela não estava resolvida, não estava sanada. Em 2014, eu já dizia que essa questão da crise não era uma questão de se ia acontecer, mas quando aconteceria. E se o que viria primeiro seria uma crise e depois um conflito bélico, ou o inverso. E na época, em 2014, eu disse que primeiro viria uma crise, na minha opinião. Em 2019, já com todas essas informações consolidadas, depois de vários avisos dados por mais de 16 autoridades que constam dos meus artigos que eu publiquei, desde diretora do FMI, presidente do Banco da Inglaterra, presidente do BID, do Banco de Desenvolvimento, as pessoas tinham certeza, as pessoas que trabalhavam, que haveria uma crise em algum momento. Por quê, Márcia e telespectadores? Existe uma crise, na verdade, uma bolha da dívida que nunca foi sanada. Os governos, principalmente o governo americano, tem uma dívida muito grande e que ela jamais foi resolvida de verdade. Para vocês terem uma ideia, no fechamento do ano passado, a dívida americana, só do governo americano, chegou a 23 trilhões de dólares contra um PIB de 21. E está previsto para esse ano um déficit em torno de 4 a 5 trilhões de dólares, o que pode levar a dívida americana para 28 trilhões de dólares, contra um PIB de 21 que vai cair. Está se prevendo uma retração do PIB americano entre 6%, 7%, talvez 8%. Então, essa diferença entre a dívida e o PIB vai se tornar ainda muito mais grave esse ano. Mas não é só o governo americano que tem uma dívida ampla. As corporações americanas têm também muitas dívidas, mais de 15 trilhões. O consumidor americano também, as famílias americanas têm uma grande dívida. Isso tudo está lá nos meus artigos e nos 5 vídeos que eu gravei esse ano, que já estão com mais de 210 mil visualizações, onde eu mostro, através de gráficos e dados, que a situação está se agravando. Imagina, Márcia e telespectadores, as famílias americanas que já estavam endividadas antes e agora com essa crise da pandemia, onde elas estão perdendo sua renda. Então, imagine uma família americana que já tinha uma dívida, agora ela não tem renda e não vai ter como pagar a dívida. O desemprego, mais de 30 milhões de americanos pediram o seguro-desemprego em 6 semanas. 30 milhões, fora aqueles que não conseguiram acesso ao sistema porque os sites estavam super lotados e eles não conseguiram fazer o pedido de desemprego, seguro-desemprego. Então, essa é uma situação incontrolável. O FMI, no ano passado, em outubro, eu digo isso nas minhas lives e também nos meus artigos, o FMI já alertava que se houvesse uma crise mais forte, 19 trilhões de dólares ficariam impagáveis no sistema corporativo, 19 trilhões de dólares. Imagina, Márcia e telespectadores, né? 19 trilhões de dólares de calote em sequência, fora as famílias americanas que estão nessa situação de endividamento. Então, a situação dessa dívida global, que não é só americana, outros governos como o Japão e outros também estão endividados, a Itália, acima do seu PIB,
Essa é uma situação incontornável. Paralela à questão do endividamento global, tem também a questão da falta de liquidez do sistema financeiro internacional. Já em outubro do ano passado, o Federal Reserve teve que socorrer vários bancos fazendo operações de recompra de títulos, são operações tipo um overnight que ocorre à noite, chegou a ter recompras de 70 bilhões de dólares numa noite, para socorrer o sistema financeiro. Então, essa bolha da dívida, essa iliquidez dos bancos, ano passado, 3 bancos americanos faliram, um grande banco italiano, 4 ou 5 bancos chineses, tudo isso foi acontecendo e veio a trazer essa situação que nós estamos vivendo agora, que está sendo agravada, naturalmente, por essa pandemia, que eu chamo nos meus artigos, nas minhas lives, eu chamo ela de um catalisador de um processo, né, que está em andamento e vai se tornar muito mais grave. Outro dado interessante, Márcia, que eu recebi ontem, já tinha também há um mês atrás recebido uma outra informação, é que a venda de armas nos Estados Unidos disparou. Então você veja que a situação lá está se tornando explosiva, porque nós estamos falando de um país, Estados Unidos, onde o número de armas é muito grande e as pessoas têm a tradição de defender seus direitos, mesmo que de uma forma um pouco mais violenta. Então nós estamos num mundo em transformação, a situação anterior que estava estabelecida está se desvanecendo, e o que virá vai depender muito das ações e atitudes dos governantes nesse momento. Sobre o que virá, né? Da última vez que a gente conversou, o senhor disse que precisava de mais umas semanas para avaliar como que se enquadraria o Brasil nesse cenário global aí atual. Naquela ocasião, o senhor observava que o Brasil precisava mudar a ação e formar um grupo de estratégia emergencial para conter o avanço do checkmate. E aí eu pergunto para o senhor, a nossa situação tem piorado ou melhorado aí nessas últimas semanas? Márcia, todos os telespectadores podem ver que a situação, na verdade, política, de crise institucional, ela se agravou. O que aconteceu com o Brasil? Os Estados Unidos e vários outros países sabiam que essa crise viria e se prepararam para essa crise. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 21 de dezembro de 2017, no primeiro ano do governo Trump, ele já decretou estado de emergência nacional através de uma ordem executiva, né, determinando que aquela ordem trataria de graves abusos de direitos humanos e corrupção. Ou seja, ele já sabia que ele ia ter que lidar com pessoas que iam manipular o mercado. E aí ele já criou uma base legal. Além disso, milhares de processos selados foram abertos nos Estados Unidos. Processos selados são como se fossem processos em segredo de justiça, né, que foram já avançados de 2017 até agora e já começaram a gerar as primeiras detenções. Né? Ele tem lá, convocou 1 milhão de reservistas dos fuzileiros navais, ele tem a FEMA, que é um órgão, uma agência que tem vastos poderes e recursos, e eles têm uma dotação orçamentária elevada. Ou seja, os Estados Unidos ele se preparou para esse momento, também mantendo nas suas reservas grande quantidade de ouro. É o que nós chamamos, nas minhas lives, nos meus artigos, eu chamo desdolarização. Eu estou fazendo esse preâmbulo, Márcia, para poder comparar o Brasil com esses países, ok? Então, esses países, seja Estados Unidos, que tem 8.133 toneladas de ouro, Alemanha, com 3.000 e poucas toneladas de ouro, França, Itália, Rússia, China, todos na casa de 2.000 toneladas de ouro nas suas reservas, eles se prepararam para esse momento ancorando, lastreando as suas reservas em ouro, que é um metal precioso que tem demanda, é quantificável, tem boa aceitação no mercado. Eu comento, inclusive, no meu último vídeo no meu canal, né, que a cotação do ouro começou esse ano em torno de R$210 a grama, 210, R$212 a grama, e está agora em torno de 315 a R$320 a grama. Quer dizer, o ouro se valorizou 50%. Então, aí dá para entender por que esses países lastrearam as suas reservas em ouro, porque é um metal que se valoriza nas crises, ele se valoriza nas recessões. Eu mostrei um gráfico também nas minhas lives e nos meus artigos, onde eu mostro um histórico das crises e a valorização do ouro que sempre acompanha esse histórico. Então, esses países
tomaram medidas de acautelamento de prudência e colocaram ouro nas suas reservas, ouro físico, né, e permaneceram lastreados no ouro. O Brasil não fez isso. O Brasil praticamente não tem ouro nas suas reservas. Das 360 bilhões de dólares, já chegou a 370, caiu para 350, vamos botar uma média de 360 bilhões de dólares das reservas, menos de 1% é ouro. O Brasil tem em torno de 67 toneladas. É insignificante. É menor do que a nossa produção anual de ouro, que é de 97, 98 toneladas. Então, o Brasil não se preparou para esse momento. Ele não, por exemplo, não lastreou suas reservas num metal que se valoriza. Pelo contrário, as reservas brasileiras são quase todas elas denominadas em títulos do governo americano, em dólar. Para que o ouvinte tenha uma ideia, em março houve um recorde de venda de títulos americanos de 109 bilhões de dólares de governos soberanos que venderam esses títulos e o Fed teve que manter eles em custódia. 109 bilhões no mês de março. Foi um recorde histórico mensal de venda de títulos em dólar do governo americano. Então, dentro desse quadro, nós estamos despreparados do ponto de vista econômico. O ministro Paulo Guedes disse há um tempo atrás, umas 3 semanas atrás, que o país quebrou e dependeria da iniciativa privada para se reerguer, palavras do senhor ministro Paulo Guedes. Ele só não explica qual iniciativa privada, porque se ele diz que o Estado quebrou e depende do capital privado para se reerguer, e o capital privado nacional está sofrendo demais com esse lockdown, tá? Nós estamos tendo um recorde de falências, muitas empresas não vão nem reabrir. De que capital privado ele está falando? Provavelmente não é do capital privado nacional, porque esse também está sofrendo demais. Então, se para reerguer o Brasil nós dependemos do capital privado internacional, significa que o checkmate está caminhando nos objetivos que eles, os dominadores globais, queriam. Ou seja, depreciando ativos, tornando os ativos muito mais baratos, para que eles, que estão capitalizados, possam vir aqui e comprar tudo a um preço muito mais baixo. Agora, observa bem, nós temos reservas sem lastro, nós temos uma economia que, segundo o senhor Paulo Guedes, quebrou, nós temos uma economia que, segundo o senhor Paulo Guedes, na frente do Supremo Tribunal Federal, com Bolsonaro do lado, disse que em 30 dias haveria um colapso da economia, faltaria até comida nas prateleiras, né? Então, o Paulo Guedes, ao invés de dar segurança e tranquilidade ao mercado, ele tem se comportado como um cara que traz insegurança. Certo? No momento em que a própria autoridade econômica traz insegurança para o mercado, o dólar dispara, a bolsa oscila, etc. E aí, dentro desse quadro econômico já complexo, também tem o quadro político, onde nós estamos vivendo uma crise institucional. Os poderes não se entendem. O Supremo Tribunal Federal, ele se envolve em todas as questões, desde as menores às maiores. Tudo é motivo para judicializar as questões. Veja um outro exemplo. O presidente da República emitiu um decreto para que se abrisse barbearias, academia de ginástica, e os governadores disseram que não vão cumprir. Então, como é que você pode, dentro de um país dicotômico, uma coisa assim, cada um faz o que quer, né? Eu já comentei numa das entrevistas que eu dei ao repórter MT, eu comentei que nas cidades pequenas o prefeito decide uma coisa, o promotor vai lá e pressiona ele para fazer outra, o juiz decide uma terceira e ninguém sabe quem manda. Então nós estamos num país que está, do ponto de vista econômico, muito vulnerável, sem reservas lastreadas em um ativo sólido, com um ministro da Economia que nos traz sempre notícias alarmantes, ao invés de tranquilizar o mercado, dizendo que o país quebrou, que dentro de 30 dias vai colapsar a economia, e do ponto de vista político, um desarranjo, onde você, num país, você precisa ter linha de comando, você precisa ter hierarquia, você precisa saber quem manda, quem determina, quem orienta e em quê. Se essa pessoa determinar, orientar errado, que seja punida, mas não pode todo mundo mandar, ninguém sabe a jurisdição de quem é. Então nós temos hoje uma crise política, institucional, muito grave no país. Muito grave, onde os poderes não se entendem, e o país dividido, Márcia, para enfrentar uma crise como essa, um país dividido numa situação normal já é gravíssimo. Para enfrentar uma situação como a que nós estamos por enfrentar ainda,
Ainda não chegou o pico do problema, porque o checkmate não foi dado ainda. Nós estamos só nos cheques. O que são cheques no xadrez? É quando eu aplico pequenas imobilizações para ir acuando o meu adversário e poder, então, planear o checkmate. Em que posição eu vou imobilizar ele de vez e encerrar o jogo? Esses cheques que estão sendo feitos, né, parar a economia, lockdown, tudo isso são cheques para sentir como são as reações. Quando eles aplicarem o checkmate, né, no sistema financeiro, e aí nós vamos ter uma situação muito mais grave. Né? Eu já fui chamado, já estive no Palácio do Planalto 2 vezes, já conversei bastante, mas é muito difícil para eles entenderem que isso é uma prioridade agora, uma vez que eles toda hora têm que apagar um incêndio. As autoridades brasileiras, elas não tratam mais do estratégico, elas tratam da fogueira do dia. Todo dia tem uma crise, é Mandetta, é Moro, é Celso de Mello, sabe? Não importa o nome da crise. Isso desgasta as autoridades, drena a energia deles e não permite que eles percebam, ou se percebem, se dediquem ao que é estratégico e essencial. A gente tem colocado até que a gente tem vivido aí um pandemônio político em meio à pandemia, né? E assim, professor, quais podem ser as consequências disso, dessa situação, desse pandemônio político para os brasileiros? O que a gente pode, o que o senhor já pode prever aí nas suas análises? Inflação alta, o grande desemprego já começou, né? Isso a gente já começou a ver. O que pode ocorrer aí, quais podem ser as consequências para os brasileiros? Olha, Márcia, é bem preocupante a situação atual. Se o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, como eu falei, na frente do Supremo, diz que a economia vai colapsar em 30 dias, imagina se houver um colapso da economia em 30 dias. Né? Imagina os brasileiros sem ter acesso a alimento, aos gêneros de primeira necessidade. Naturalmente vai haver um caos social. E havendo um caos social, será necessário que haja medidas excepcionais. Situações excepcionais pedem medidas excepcionais. Então, o que está acontecendo no momento? Eu não consigo perceber no horizonte de curto prazo, talvez até de médio prazo, que as autoridades vão chegar a um consenso sobre aquilo que é essencial. Nesse momento, seria necessário que o governo federal, os governos estaduais, os 3 poderes também, todos se reunissem num grande acordo, numa grande aliança pelo país. Deixar de lado as divergências e vamos fazer uma pauta das convergências. Vamos fazer uma pauta mínima daquilo que precisa ser feito para evitar esse colapso da economia que o próprio ministro Paulo Guedes admite e alardeou na frente do Supremo Tribunal Federal. Então, se isso não for feito, se não se chegar a um consenso de uma pauta mínima de medidas para resolver essas questões no Brasil, principalmente essa questão do lockdown, o desemprego vai ser colossal, já está sendo muito grande. A fome daqui a pouco vai chegar, porque as pessoas sem renda, com R$600, eu não preciso dizer, né, Márcia, que você não sustenta uma família. Quando chegar esse momento, e em ele chegando de fome e desabastecimento, claro, haverá uma desordem social. Isso é inevitável, as pessoas com fome vão para a rua. E imagina no nosso país, onde a grande maioria das pessoas já não tinha uma fartura e agora não vão ter o essencial. Imagina as pessoas que vivem em situação de pobreza, né, indo reivindicar essas questões na rua. Então, eu acho que quem acha não sabe. Eu tenho certeza que o final de maio, junho, julho e talvez até agosto será um período histórico e decisivo para o país. Se nos próximos dias nada for feito, Márcia, junho, julho e agosto serão meses muito difíceis para o país. Então, é uma situação, aí o agravamento já seria dentro de um mês. É essa a estimativa. Sim, esse agravamento social, econômico. O que o senhor está colocando, só para eu deixar bem claro aqui, é o risco de haver saques, é o risco de aumentar a violência em índice de assalto, tudo isso, né? Exatamente. E vamos imaginar o seguinte,
Estados Unidos tem forças armadas poderosas, convocou agora 1 milhão de fuzileiros navais, né, e colocou as forças armadas americanas estão praticamente num estado meio de prontidão. Inclusive, algumas tropas foram acantonadas, levadas para bunkers, para situações onde elas possam ser preservadas da pandemia. Se os americanos estão se preparando para isso, prevendo essa possibilidade, como nós estamos nos preparando? Vamos imaginar um cenário, seguindo até o raciocínio do ministro da Economia, Paulo Guedes. Se dentro de 30 dias começar a haver desabastecimento, palavras do ministro, né, as pessoas não poderão mais comprar gêneros de primeira necessidade. A gente fala assim, mas o agronegócio, Mato Grosso é uma potência do agronegócio, só que as pessoas não comem algodão, soja e milho. Elas comem também arroz, feijão, carne, ovos, né, verduras e legumes. Então, não há como se dizer que o agronegócio poderia, digamos assim, suplantar essa questão, até porque ele é muito voltado para exportação. Okay? Havendo um desabastecimento, segundo o ministro da Economia, nós vamos ter uma situação de transtorno, de caos público. E aí as pessoas pensam que é fácil controlar isso. O efetivo das Forças Armadas brasileiras hoje é muito reduzido. O Exército passou por um tempo, um grande período, de sucateamento, inclusive, de equipamentos. Né? Durante o governo Fernando Henrique, houve praticamente um desmonte do Exército. Né? E esse desmonte, depois, com Lula, ele não se resolveu muito. Melhorou, mas não resolveu. Né? Então, o Exército precisaria contar, para manter a GLO, a garantia da lei e da ordem, o Exército precisaria contar com as polícias militares. Hoje existem mais de 420 mil policiais militares. São Paulo tem 130 e poucos mil, o Rio tem mais 80. Só Rio e São Paulo tem 210, 215 mil, aproximadamente, policiais militares armados, preparados, treinados e acostumados com confronto. Certo? Então, seria necessário que as Forças Armadas contassem com a Polícia Militar. E aí vem a grande questão. Né? Em situações de exceção, a Polícia Militar é força auxiliar do Exército, por isso o nome dela é Polícia Militar. Não é? Os governadores têm feito, alguns governadores, particularmente Rio e São Paulo, têm feito oposição ao governo federal. Se nós tivermos uma situação realmente de crise, qual será o comportamento dos governadores e qual será o comportamento da Polícia Militar? Né? E veja bem, nós estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Controlar situações de distúrbio nas grandes cidades, com esse volume de pessoas, não é uma coisa fácil. Existem planos, claro, os PEFINs, os planos de mobilização nacional, etc. Aqui em Brasília, o governo tem vários planos de contingência natural, né, mas não é um quadro muito fácil. Então, tudo vai depender, Márcia e telespectadores, do que vai acontecer nos próximos dias. Tá certo? Se as autoridades vão conseguir superar suas divergências, se o Supremo Tribunal Federal vai parar de provocar e de querer se envolver em questões que não são atinentes a ele, né? Se o Legislativo vai cooperar, enfim, tudo vai depender do que vai acontecer de agora, Márcia, até o final do mês. Certo? Se houver um movimento de união nacional, um acordo, uma aliança entre os poderes, um entendimento de que a situação vai se agravar e, se agravando, não haverão ganhadores, todos serão perdedores, certo? O Supremo, o Legislativo, os governadores, todos vão, nesse momento, depender do poder armado para manter sua estabilidade. E quando eu digo poder armado, inclui Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, que nessas horas é o único poder real, é o poder armado para conter distúrbios. Né? O poder legislativo, o judiciário, não tem poder real para conter nada. Né? Então, se eles entenderem e perceberem esse cenário e se fizerem uma aliança, um acordo para atenuar essa questão, né? Fazer andar a pauta, uma pauta mais suave, né? Onde possa se preservar os empregos, preservar as linhas de abastecimento de itens básicos, né? E diminuir a tensão e a temperatura, ok, teremos os próximos junho, julho e agosto tênues.
Se isso não acontecer nos próximos dias, nós teremos, de fato, uma situação que vai beirar, certamente, a guerra civil em junho, julho e agosto. Tudo vai depender do que for feito agora. Veja bem, Márcia, quando no ano passado eu disse que haveria uma crise no primeiro semestre de 2020, as pessoas dizem assim, poxa, o professor fez previsões estranhas e a crise está aí. Nós não fazemos previsões, Márcia. Eu tenho 22 anos na área de geopolítica e inteligência. Nós não fazemos previsões aleatórias. Nós temos dados, esses dados são trabalhados dentro de uma matriz para verificar se eles são credíveis, se eles vêm de fontes exatas. Esses dados depois, através de uma técnica de análise de dados, se transformam em blocos de informação. Esses blocos de informação alimentam matrizes de decisão, de projeção de cenário. Então, os cenários são desenhados a partir disso. É uma metodologia usada em todos os países. Nos Estados Unidos, Rússia, China, existe uma metodologia nas agências de inteligência para projetar cenários. E os cenários são projetados desde o otimista ao pessimista e ao mediano. E, a partir disso, são tomadas decisões em relação a isso. É em função dessas projeções de cenário que, lá em 2017, o grupo que apoia o Trump começou a tomar decisões de precaução, como as que eu falei. Né? E nós aqui estamos, digamos assim, navegando ao sabor das ondas e não fazendo um planejamento estratégico para esse momento, que já está chegando e é muito próximo. Professor, o senhor coloca aí que tudo depende de como vai se dar essa relação entre os poderes e entre os políticos, os comandos desses poderes, até o final de maio. Mas o que a gente está vivenciando atualmente é aí uma questão de parcela da população pede o fechamento do Congresso, pede o fechamento do Supremo, e aí a gente tem essa guerra, digamos assim, né? Esse embate. Eles pedem que as Forças Armadas tomem o poder e, assim, isso seria benéfico ou seria pior ainda para o nosso país? Márcia, assim, o que está acontecendo? Já havia no nosso país um desgaste muito grande das instituições já há alguns anos. Né? Já tem alguns anos que o Supremo Tribunal Federal, assim como o Legislativo, o Judiciário e o Legislativo estavam perdendo credibilidade junto à população. Né? O Executivo também tem sofrido reveses em função de alguma inação e omissão em relação aos fatos. Quando instituições... eu gosto de analisar, Márcia, sem personalizar as coisas, porque em estratégia nós não lidamos com paixões, nós fazemos análise fria. Quando um Estado, né, ele tem as suas instituições que são os pilares do seu funcionamento, um descrédito, começa a ruir toda a ordem, né, toda a ordem institucional. O Judiciário, representado pelo Supremo, já vinha caminhando para um descrédito grande, né? Os ministros do Supremo, mais de uma vez, através de transmissões ao vivo das sessões, mostraram um lado deles que foi reprovado pela população e pelas pessoas mais preparadas. O Legislativo, infelizmente, o Congresso Nacional já não goza de boa reputação há muitos e muitos anos, e o Executivo vem se enfraquecendo, a ponto de um decreto do Executivo simplesmente não ser cumprido. Então, quando você tem o descrédito dos três poderes e o Executivo já não é capaz de capitanear o processo, há uma crise profunda. E agora, infelizmente, está acontecendo ainda mais um fato. Né? O Exército está sofrendo um desgaste, porque, infelizmente, as Forças Armadas atrelaram a sua imagem ao governo, quando, na verdade, Forças Armadas têm que estar atreladas ao Estado. Tá certo? Eu não entro aqui em méritos políticos, ideológicos, eu não trato desse tipo de assunto que é mais raso. Eu estou tratando de questões mais profundas da própria estrutura do Estado. E na hora em que, nas ruas, você começa a ouvir críticas às Forças Armadas, críticas a generais por eles não reagirem para isso ou para aquilo, né? Quando eles são intimados, quando há um desgaste, há um confronto, nós vemos que começa a não sobrar muitos recursos para a nação. Para onde você vai apelar? Com quem você vai lidar?
E na hora que a população começa a perder a fé, começa a não saber a quem apelar, surgem então esses radicalismos, como você colocou aí, né? Soluções extremadas, né? Começam a vir à cabeça das pessoas. Porque pessoas em situação de desespero, Márcia, sem prevendo uma situação caótica, o nível de subsistência sendo ameaçado, né? Pessoas em desespero começam a pensar em soluções desesperadas. E esse é um quadro que nenhum de nós queremos, mas que a inação, a omissão e a falta de discernimento estão levando as pessoas a propor soluções extremadas. Se nós chegarmos a esse momento, estamos caminhando para ele, tomara que não chegue, mas estamos caminhando para ele, haverá, sem dúvida nenhuma, uma ruptura. Tá? O nível e a profundidade e a extensão dessa ruptura vai ser determinada pelos acontecimentos. Mas, a continuar nesse rumo, haverá algum tipo de ruptura, certamente. Entendi. O que o senhor defende é que tem que haver aí uma metodologia para gerar um plano de ação desapaixonado de política e ideologias, é isso, professor? Exatamente, Márcia. As pessoas pensam que estão lidando com uma polaridade comunismo-capitalismo. Não é assim que funciona. Né? Esses dominadores globais, como eu chamo nas minhas lives, né? Eles têm, no lado oposto do jogo, aquilo que nós chamamos de resistência. Okay? Os dominadores globais são aqueles que controlam todo o sistema financeiro, as empresas, através de joint ventures, holdings, participações cruzadas, fundos de investimento. Qualquer pessoa que conheça profundamente o sistema financeiro sabe que o controle acionário da grande maioria das empresas pertence a grupos pequenos, poucos fundos de investimento e pequenos grupos. Esses dominadores globais, essas pessoas que criaram, inclusive, só para dar um exemplo, quem criou a potência econômica que hoje é a China? Foram eles, foi o Ocidente. Eles que investiram durante a década de 70 e 80 na China. A China não era uma potência econômica na década de 70. Né? Lá, nas décadas anteriores, teve até muita fome. Mas foi o Ocidente, essas pessoas que têm controle do capital, que investiram na China, transferindo para lá seus parques fabris, tecnologia e capital. E a China se transformou numa potência econômica. E agora ela está se beneficiando dessa situação com a depreciação dos ativos para comprar ativos por um preço muito, muito baixo. Tá certo? Ora, esse grupo de dominadores globais, ele faz o jogo dele. E cabe a resistência àqueles nacionalistas, o nome que se quiser dar, eu também não gosto dessas nomenclaturas, né? Fazer os seus movimentos de resistência, de tentar evitar esse checkmate global. Né? Todos que estão envolvidos em geopolítica e conhecem agências de inteligência em profundidade, esse jogo é um jogo que já vem ocorrendo há anos. Ele chegou na superfície, é diferente, mas ele já ocorre em profundidade há muitos anos. Então, se o Brasil não se posicionar adequadamente nesse jogo, se o Brasil não constituir um grupo de pessoas que entendam esse jogo, conheçam os seus jogadores, conheçam o modus operandi, conheçam a mentalidade, a forma como eles pensam e seus objetivos, se o Brasil não tiver um grupo estratégico para pensar isso e fazer medidas preventivas, como os Estados Unidos tem um grupo que se dedica full time a esse tipo de planejamento, a esse tipo de ação estratégica, volto a dizer, tanto é assim que em 2017, 3 anos atrás quase, eles começaram a se preparar para esse momento, e o Brasil não se preparou porque não tem um grupo estratégico. Hoje, quem poderia pensar estrategicamente dentro do governo fica apagando incêndio todo dia, tendo que botar coisa no Twitter e fazendo um trabalho absolutamente fora do padrão estratégico. Se o Brasil não constituir um grupo para pensar isso, mas pessoas que realmente entendam e conheçam esse assunto profundamente, e não é conhecer só de área militar e estratégica, é conhecer como pensam os grandes capitais, quais são seus objetivos, onde eles querem chegar, quais são os movimentos que eles farão para chegar lá. Se não for constituído um grupo para pensar isso rapidamente e criar um plano de contingência, um plano de ação imediato, o Brasil vai para essa situação como já está, totalmente desguarnecido, vulnerável, dividido, em crise institucional.
E um país dividido numa situação dessa, absolutamente não tem condições de oferecer nenhum tipo de resistência. Os ativos brasileiros serão comprados por um preço vil, por um preço baixíssimo. O nível de desnacionalização da indústria brasileira, que foi alto já durante a década de 90, vai se tornar extremo, porque o capital externo está capitalizado e o capital nacional pouco capitalizado, vai ter que vender, e nós vamos ter aí um país numa situação ainda muito mais difícil, muito mais dependente, com uma grande perda de soberania. Um país muito mais pobre, você está querendo colocar também, é isso? Certamente um país que se torna servil jamais será próspero. Tem uma pergunta aqui de um internauta, o Ítalo, ele está colocando aqui sobre essa questão da China, né? Sobre os seus estudos, se a China, então, está atingindo os objetivos dela de quebrar os americanos de uma vez. Existe uma disputa natural, né, entre China e Estados Unidos. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo, né? Mas eu quero deixar claro que esses grandes controladores do capital internacional, eles não têm pátria. Dentro desses grandes grupos, existem pessoas de várias nacionalidades e que, naturalmente, estão fazendo da China o seu instrumento, a sua cunha, para derrubar a estrutura atual, onde os Estados Unidos é hegemônico, né? É uma luta geopolítica que já ocorre há anos. A China tem poder econômico e não tinha poder militar. Ela sabe que não existe hegemonia sem que você tenha poder econômico e poder militar. Os Estados Unidos controlou e foi hegemônico enquanto teve poder econômico e poder militar. A China está investindo muito no poder militar para poder complementar o poder econômico que ela tem. E, naturalmente, em ocorrendo o checkmate global, da maneira como eu descrevi nos meus artigos e nas minhas lives, nos meus vídeos, o maior beneficiado é o capital internacional e, por sua vez, o seu representante hoje, que é a China. Eu digo muito assim, principalmente na minha primeira live da segunda série Checkmate Global, juntando as peças e explicando os movimentos, eu digo para a gente abandonar um pouco essa questão dos ismos. Esse grupo de pessoas que têm capital, tanto faz para eles se quem coopera com eles é comunista ou capitalista. Por exemplo, quando o Macron defendeu as questões lá da Amazônia, ele disse que estava pegando fogo, que o Brasil tinha queimado a Amazônia, o Macron, que é um ex-banqueiro, estava trabalhando para esse mesmo capital para quem a China hoje trabalha. E o Macron e a França é capitalista. Então, esse tipo de paixões, essas questões ideológicas, eles não levam isso em conta. Eles são frios, calculistas, eles têm um objetivo, tá certo? E esse objetivo vai ser alcançado, não importa a cor, a crença ou a mentalidade de quem os serve. Desde que sirva, cumpra aquilo que tem que fazer, para eles tanto faz quem é essa pessoa, esse grupo, essa nacionalidade, esse país. Entendeu? Então, a China, de fato, se o checkmate global for aplicado da forma como eles estão planejando e surtir o efeito, como até agora tem surtido, né, o efeito que eles desejam, a China vai ser, sem dúvida nenhuma, a grande ganhadora visível desse processo, porque, na verdade, o grande ganhador, no final, são os dominadores globais. Professor, eu queria entrar no assunto com o senhor. Em abril, o senhor colocou para uma entrevista uma análise de Conexão Poder, na qual o senhor apontava que houve uma cobertura jornalística excessiva, considerada até desproporcional, ao fato que teria sido feita de uma forma apocalíptica, que teria gerado certa histeria social e contribuído para o prejuízo econômico do país. Na sua opinião, essa divulgação da pandemia, ela está mais equilibrada agora ou ainda falta bom senso? Márcia, excelente pergunta. Você observa que no início houve realmente... eles catapultaram essa situação, né, como eu digo nos meus artigos e lives, como um catalisador para dar start e velocidade a um processo de paralisação da economia, mas está surgindo um efeito contrário. À medida que as pessoas ficam em casa, elas estão se informando mais, elas estão indo na internet, estão procurando se informar,
E na medida que as pessoas foram ficando em casa, tendo mais tempo para se informar, elas também começaram a ouvir dois lados. Não são poucos os vídeos, matérias que estão na internet dizendo isso que eu falei lá atrás, que está sendo exagerada essa situação, né? E aí, eu não vou entrar nesse mérito, qualquer um pode entrar na internet e pesquisar sobre isso, sobre cientistas, inclusive, médicos, que estão falando desse assunto, dizendo, inclusive, que se você se abstém de pegar o vírus, você vive se lavando, se limpando, né, o seu sistema imunológico ele decai, porque o seu sistema imunológico, à medida que ele não tem contato com nenhuma ameaça, ele diminui o estado de prontidão. Né? E ao invés de fortalecer o sistema imunológico, você está enfraquecendo. Bom, existem várias questões aí que estão sendo colocadas por cientistas, médicos e técnicos, e é importante as pessoas ouvirem os dois lados, isso que é importante. Ouvir os dois lados e você não abrir mão do seu discernimento, você não abrir mão da sua capacidade de pensar. Ouça os dois lados, leia, pesquise, forme sua própria opinião, não importa qual ela seja, mas seja a sua opinião, e não uma opinião que você comprou de alguém. Né? Então, essa questão do exagero na divulgação, Márcia, não importa se o vírus é isso ou aquilo, mas causar medo, desespero, pavor, nunca foi do interesse de nenhum país sério. Porque paralisar a economia, destruir milhões de empregos, causar fome e desespero, vai muito além dos estragos que a pandemia poderia fazer. Né? Eu não estou entrando aqui no mérito do que seria melhor quanto reação, porque isso tem na internet, volto a dizer, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou para o varejo, eu fico no atacado. Tá certo? Mas a questão é, nós estamos causando agora, as pessoas têm visto, têm pensado, têm tido mais tempo para refletir, que os estragos advindos dessa situação serão muito maiores do que essa pandemia, tá certo? E aí, a grande vantagem, e aí eu acho que às vezes do limão se faz uma limonada, a grande vantagem, Márcia, das pessoas estarem em casa é que o nível de conscientização, o nível de discernimento, o nível de informação está aumentando. Eu vou dar um exemplo. Meus vídeos têm em torno de 1 hora, né? Cada um dos 5 vídeos iniciais. Depois eu fiz na segunda série, a série Checkmate Global complementar, com vídeos de 5 minutos. Mas esses 5 primeiros vídeos de 1 hora, 1 hora e 20 cada um, são vídeos densos, com informação, com gráfico, com números, e foram vistos por mais de 200 mil pessoas, 200 mil visualizações. Veja, Márcia, era muito difícil no passado uma pessoa ficar 1 hora na frente de uma tela vendo um vídeo. E agora as pessoas estão ficando. 200 mil visualizações para 5 vídeos que eu acho que não tem 30 dias que estão na rede, é muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas de se informar. As pessoas estão cansadas de receber informação pronta. Elas querem entender o que está acontecendo, porque suas vidas, Márcia, suas vidas estão sendo afetadas. É o seu filho dentro de casa que não está tendo aula, é o seu pai ou sua mãe que não está podendo ir cortar o cabelo, que seja. Né? É você que, se precisar de um dentista, de um médico, está tendo dificuldade. A vida das pessoas foi impactada. E aí elas passaram a querer se informar melhor sobre o que de fato, de verdade, está acontecendo. E aí a minha contribuição foi montar, junto com o professor Ricardo Felício, esses 5 vídeos, né, para dar informação fundamentada. O meu trabalho é fundamentado em gráficos, pesquisa, números e dados. Não tem achismo, não tem teoria, tem fatos e dados. Né? E eu tenho tentado dar a minha contribuição, dando entrevistas, conversando com pessoas, tendo sido já chamado mais de uma vez por autoridades para esclarecer o meu pensamento. Você não tenha dúvida, Márcia, que essa minha divulgação do fato de nós não termos ouro nas reservas já é do conhecimento dos mais altos níveis da República, e agora o que nós esperamos é que seja feito algo preventivo, antes que a situação se agrave muito, porque, como eu disse, junho, julho e agosto
serão meses decisivos a partir daquilo que for feito agora em maio. Então, só para concluir, quem não pegou o início da entrevista aí, nós estamos em uma situação que beira aí uma guerra civil, né? O país está despreparado, em desvantagem com relação a outros países, né? Podemos ter uma crise muito severa, inclusive um caos aí socioeconômico em questão de segurança também, um caos também de segurança, né? E aí, agora, o senhor coloca que tudo depende dessas relações institucionais nos próximos dias, até o final de maio, para a gente saber como é que fica aí a nossa situação, a situação do nosso país, né? Exatamente. O Brasil, Márcia, é um país muito ambicionado pelos poderes internacionais. É um país que tem água, tem grandes aquíferos, tem reservas minerais, tem um potencial agrícola extraordinário, maravilhoso, né? Então é um país que é ambicionado, né? E o importante, quando você quer controlar um país, não é que isso seja ostensivo. Isso deve ser feito de uma forma dissimulada, através do controle das empresas, através do controle das cadeias de produção, através do controle da mídia, daquilo que é divulgado. Então o Brasil está sofrendo hoje um assédio muito grande, as pessoas têm comentado sobre todos os ativos que a China tem comprado aqui no Brasil. Isso é ostensivo. Houve um bate-boca há um tempo atrás entre um embaixador chinês, um deputado federal que é filho do presidente, e até o Rodrigo Maia se envolveu nisso. Quer dizer, eu nunca vi um embaixador se envolver numa questão dessa, uma briguinha, uma questão que não deveria ter trazido nada demais. Então, é necessário que as pessoas observem que há um movimento global, estratégico, né, de reter ativos brasileiros. E isso, veja bem, se eu provoco uma crise, essa crise provoca uma depreciação dos ativos, tudo se torna mais barato, e eu me preparei para essa crise estando capitalizado. A China tem mais de $1 trilhão de reservas, tem empresas hoje que têm 128 bilhões no caixa, e eu cito isso nos meus artigos, 128 bilhões de dólares no caixa. Um fundo de investimento como o BlackRock tem na carteira mais de 7 trilhões de dólares. Então, quem está capitalizado compra o que quer nesse momento de crise. Então, é necessário entender isso, sair dessa visão, às vezes, um pouco mais superficial, mais romântica, isso não vai acontecer, isso não vai chegar em mim. E aí, Márcia, eu volto a comentar isso que você falou. As pessoas sempre tiveram a sensação de que isso não chegaria nelas. Mas no momento que elas estão se vendo agora mais de 30 dias trancadas em casa, elas começaram a refletir, caramba, uma situação externa pode atingir a mim dentro de casa. E isso está fazendo as pessoas refletirem. Sem dúvida, como eu coloquei, se nada for feito, se o governo continuar nessa inação, se o governo continuar sem entender, ou entendendo, mas nada fazendo, nós vamos para 3 meses seguintes muito graves. Tá certo. Professor, eu quero agradecer a sua participação e quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Márcia, eu sou um brasileiro convicto, amo o meu país, tenho minha família, tenho 3 filhos, eu quero muito que o país possa enfrentar essa situação com um mínimo de chances de um bom resultado. Nesse momento, o que nós precisamos fazer é gerenciar os riscos, mitigar os danos. Isso só pode ser feito com a união de todos, porque independente de ideologias, de vontades e de interesses, somos todos brasileiros. Se o país sofrer uma situação grave, não haverá ganhadores, como eu falei, somente perdedores. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar a todos é que aproveitem o seu tempo agora com as suas famílias e se informem, procurem se informar. Há muita desinformação, existe muita desinformação na internet? Existe. Mas se você for pesquisar, você vai adquirir um discernimento para separar o joio do trigo. Se informe, entenda o que está acontecendo e reaja. Reaja no sentido de ter uma postura, de ter um comprometimento com o nosso país.
porque a inação, nesse momento, a não ação, significa que o Brasil terá problemas gravíssimos e nenhuma família brasileira vai sair ilesa dessa situação. Então, o meu recado é: se informem, estejam preparados e realmente adotem uma postura que favoreça o país, uma postura de conciliação, de uma postura de busca de soluções. Nós estamos num momento gravíssimo da história nacional e que a história não poupará aqueles que errarem. Eles serão julgados de uma forma ou de outra. Obrigado, Márcia. Obrigada, professor. A gente continua aí acompanhando, né, o seu trabalho e voltamos aí a fazer uma outra análise em um momento futuro, né, quando o senhor já tiver mais dados a respeito dessa situação. Márcia, eu gostaria de dizer a quem quiser, entre no meu canal, ponha lá Professor Luiz Antônio Checkmate Global. Entre no meu canal, veja as lives e veja os artigos, veja todo o material que está lá, confronte com outras informações, eu não sou dono da verdade, tá certo? Confronte com outras informações, busque o entendimento e forme sua própria opinião. A opinião é sempre pessoal e hoje o momento não é de ficar discutindo opiniões pessoais, é de buscar a convergência para resolver esses problemas. Ok, obrigada então, professor, e até mais. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a você e a todos. Muito obrigado.